Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos crentes da Galácia, Gálatas capítulo 5, versículos 1 e depois o 13. O tema da minha homilia é para a liberdade, foi que Cristo nos libertou, primeira parte. O pastor está dando início hoje a uma série de pregações, de sermões expositivos, onde vamos abordar alguns assuntos polêmicos, que inclusive são motivos de discussões calorosas entre teólogos, pastores e membros de igrejas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, 1 diz a palavra: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Observe, fomos chamados à liberdade, não foi escravidão. Antes éramos escravos, Cristo nos libertou. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Pai amado e bendito, eu creio que esta palavra é viva, creio que ela é eficaz, creio que esta palavra tem um poder de transformar o pior homem da face da terra, como ela transformou Saulo de Tarso, perseguidor implacável da igreja de Jesus. Oh meu Deus, que esta palavra hoje liberte as pessoas do vício, da escravidão do pecado, liberte as pessoas dos traumas do passado, liberte as pessoas, meu Deus, que carregam estigmas em sua vida. Que esta noite nós possamos também crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, que Tu possas me usar como instrumento do Teu poder, para a glória do Teu santo nome. Que a igreja diga amém. Meus queridos e amados irmãos, eu desejo esta noite, com a ajuda de Deus, dar início a uma das maiores séries de sermões que já foi ministrada aqui na nossa igreja, aqui neste púlpito. Por que esta será uma das maiores séries, pastor, de pregações que o Senhor já fez? Porque, irmãos, nós vamos falar aqui sobre alguns assuntos polêmicos que têm levado estudiosos da palavra, teólogos, pastores e membros de igreja às mais calorosas discussões. Que assuntos são estes, pastor? Por exemplo, usos e costumes. É pecado uma mulher usar calça comprida? É pecado um cristão usar um calção, usar uma bermuda? É pecado um cristão ouvir música que não é evangélica? O que a Bíblia diz sobre moda, sobre joias, sobre adornos? É pecado um cristão jogar bola, ir a um campo de futebol, praticar algum esporte, frequentar alguma academia, né? E às vezes até por orientação médica? O cristão pode assistir a uma peça teatral, ele pode ir a um cinema, ele pode ver uma peça de Shakespeare, um cristão pode ouvir música clássica. Enfim, são esses assuntos que têm causado muita polêmica e que divide opiniões. Então, por isso que eu lhes digo que esta série de sermões será uma das maiores séries de sermões que eu já trouxe aqui a esta igreja, porque elevará o nosso conhecimento, fará com que venhamos a subir mais um degrau na nossa vida espiritual. E além do mais, nós vamos estudar aqui o significado de duas palavras que têm sido ao longo dos anos mal interpretadas. São elas vaidade e cultura. Para que você tenha uma ideia, a palavra cultura tem aproximadamente 300 significados. Só para você ter uma ideia, 300 significados. É como a palavra ética. Ninguém chega a um consenso do que vem a ser ética. Então olha lá, uma palavra que tem aproximadamente 300 significados. E a palavra vaidade, esta que eu tenho que dar uma ênfase maior, e eu tenho certeza absoluta que você hoje sairá daqui aprendendo o que é vaidade, porque vaidade nada tem a ver com aquilo que se tem anunciado, pregado aí fora, e o povo, por falta de conhecimento, absorve isso
e na realidade deixa de desfrutar daquilo que Paulo disse há 12.000 anos atrás: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu quero já de início exortar você, se você realmente ama a Deus, se você quer aprender a palavra, a não faltar nenhuma dessas séries de sermões, assim como foi as pregações sobre família que eu exortei você aqui que não faltasse. Também quero voltar a dizer-lhes: não falte, passe por cima de todos os obstáculos para estar aqui ouvindo o que a Bíblia diz acerca desses assuntos tão polêmicos e que dividem opiniões. Pois bem, o apóstolo Paulo disse aos crentes da Galácia: para a liberdade, diga, para a liberdade, foi que Cristo, diga, me libertou. Diga forte, me libertou. Diga, eu sou liberto. Queridos, já se passaram mais de 2.000 anos desde que Paulo pronunciou essas palavras. E quando olhamos para dentro de muitas igrejas e olhamos para muitos dos nossos irmãos evangélicos, vemos justamente o oposto disso. Vemos não um povo gozando da liberdade que possui em Cristo, mas observamos um povo escravo dos dogmas, de normas e tradições de homens. São justamente essas tradições que estão roubando a felicidade, a alegria do povo de Deus, impedindo-lhes de viver a vida cristã verdadeira. Irmãos, a tradição dos homens diz que as mulheres cristãs não podem cortar o cabelo, não podem depilar suas axilas, não podem depilar suas pernas, não pode pintar o cabelo, não pode pintar as unhas, não pode usar batom, não pode usar brinco, não pode usar um blush, não pode ir à praia. A tradição dos homens diz aos homens que eles não podem frequentar uma academia de musculação, que não podem jogar bola, que não podem praticar nenhum tipo de esporte, que não podem frequentar, volto a dizer, uma academia e muito menos ir à praia. Eu me recordo que quando nós fazíamos programa na rádio Nova Canaã, inclusive essa foi uma das saídas, um dos motivos da nossa saída, porque eu peguei pesado nesta área. Um pastor, no qual não vou citar o nome, nunca cito o nome de pastor, não estou aqui para falar mal de ninguém, estou aqui para anunciar e pregar a verdade. Um pastor, fazendo a exegese do texto de Timóteo, disse que aqui está a prova pela qual um crente não pode ir para uma academia. Paulo disse aqui: o exercício físico para pouco é proveitoso. Digo, meu Deus, eu não acredito nisso. Queridos irmãos, Paulo estava fazendo uma comparação entre o exercício físico e a piedade. Qualquer estudante da Bíblia sabe disso. E aí eu fui para a rádio, sabe, trouxe uma exposição, e o resultado é que depois disso, o diretor da rádio era dessa mesma igreja. Pastor, eu quero dizer que seu programa está fora do ar. Eu digo, por falta de pagamento. Disse, não, seu ministério paga antecipadamente, mas eu quero dizer que o povo está sabido demais. Ah, está sabido demais, por isso que seu programa está fora do ar. Eu digo, sem problema, o irmão não se preocupe, que eu não vou levar o irmão à justiça, porque a Bíblia diz que o irmão não leva o outro à justiça, e como eu obedeço a palavra, pode ficar tranquilo. Um mês depois ele foi botado para fora, o próprio Deus o tirou de lá. Então, meus queridos e amados irmãos, a tradição está acabando com os evangélicos, a tradição está enfraquecendo a igreja, a tradição está fazendo com que as pessoas se afastem cada vez mais de Deus. Isso é a tradição dos homens. Agora, ouçamos o que Jesus Cristo disse acerca da tradição dos homens. Marcos 7, abra sua Bíblia por favor, em Marcos 7, Marcos capítulo 7, vamos ler do versículo 1 ao 8, e depois o versículo 13, Marcos capítulo 7, por favor acompanhe na sua Bíblia, confira coisas espirituais com espirituais, diz a palavra, Marcos 7, 1, ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele, ou seja, alguns dos discípulos de Jesus, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, versículo 3, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, ou seja, observando a tradição dos homens, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Observe, eles observavam a tradição dos homens.
eles não observavam as Escrituras, eles não observavam o que Deus dizia, eles observavam o que os homens diziam. Versículo 4. Eis o que dizia a tradição: quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. Aspergir é o mesmo que borrifar pingos de água numa pessoa. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e até camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Ou seja, eles interrogaram Jesus, querendo saber por que os discípulos de Jesus não obedeciam às tradições dos homens. Olha a resposta de Jesus no versículo 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como Jesus era duro, hein? Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então quer dizer que há pessoas que honram a Deus apenas com os lábios. Ó Senhor, tu és maravilhoso. É aquela mulher que diz: Deus, eu te amo, Senhor, eu te adoro. Mas isso na igreja. Mas quando chega em casa, chama o marido de peste, discute com o marido, sabe, chama palavrão. E em vão me adoram. Há pessoas que adoram Deus em vão, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Queridos irmãos, toda pessoa que ensina doutrina de homens está adorando a Deus em vão. Versículo 8: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Observe, eles negligenciavam a palavra e guardavam a tradição dos homens. Versículo 13: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Veja como Jesus era duro com relação à tradição dos homens. Jesus disse: olha, vocês ensinam ao povo mandamentos de homens, tradição humana, e com isso afastam o povo da palavra do Senhor. Paulo falou sobre isso também na sua epístola aos Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 23. Colossenses, você tem Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Colossenses 2, 20. Diz a palavra. Colossenses 2, 20. Quem achou, diga amém, irmãos. Colossenses 2, 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivestes no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Ainda neste capítulo 2, no versículo 8, Colossenses 2, 8, o apóstolo diz assim, versículo 8: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Uma coisa que me chama a atenção, volte lá no versículo 20, é que Paulo diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. A palavra rudimentos, já lhes ensinei, é stoicheia, do grego. Não tem nada, absolutamente nada a ver com o que se imagina. Esta palavra rudimentos, stoicheia do grego, tem a ver com os preceitos da lei. Da lei. A tradução grega diz isso. Paulo não diz aqui: ah, você morreu para o mundo. Meu querido irmão, presta atenção. O crente não morreu para o mundo. O crente morreu para o pecado. Você está no mundo, tem que viver. Você trabalha, você tem que se vestir. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem é que não tem carro aqui? Não tem carro, que depende de ônibus. Ok. Ricardo, todos os dias você se acorda religiosamente para trabalhar, vai a um ponto de ônibus, e ao chegar no ponto de ônibus, você vai esperar que o ônibus venha, o coletivo. Quando esse coletivo chega, que abre a porta, dianteira ou traseira que entra? Traseira.
dianteira. Você olha para o motorista e pergunta para ele: o senhor é evangélico? Você pergunta? Não. Você só vai andar no veículo se for um evangélico dirigindo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A calça que você está vestindo, você sabe quem produziu ela? Você sabia que quem inventou o relógio de pulso foi Santos Dumont? E que Santos Dumont não era crente, e que você usa o que um ímpio fez? Você sabe que a comida que você comeu hoje, você sabe quem foi que plantou? Você sabe quem foi que plantou? O pão que você compra na padaria, quando você chega na padaria, você vai perguntar: seu José, o senhor é evangélico? Não, eu só compro pão a quem é evangélico. Vocês viram essa cantora negra, bonitona, que eu nunca vi um povo negro tão bonito, é o povo americano, Whitney Houston, que morreu. Que voz é aquela? Quem deu aquela voz a ela? Foi Satanás? Satanás dá nada a ninguém, meu irmão. Quem deu aquela voz, aquela negra bonita, foi Deus. Você sabe o que significa aquilo? Graça comum. Há dois tipos de graça: a graça especial e a graça comum. A graça comum abrange chuva, sol. Jesus faz vir a chuva e o sol sobre os bons e os maus. Só há um tipo de graça que ele só derrama sobre aqueles que ele escolheu. É a graça especial, a graça irresistível. Ora, muitos de vocês não têm a voz que ela teve, que ela já é falecida, mas queriam ter. Há muita gente que não é evangélica, juízes, não é? Promotores, advogados, técnicos de informática, que não são pessoas cristãs e são muito úteis. Por exemplo, todos nós aqui recebemos vacinas, e os nossos filhos e nós estamos vivos porque fomos vacinados por homens que nunca foram de Deus, nunca quiseram saber de Bíblia, nunca quiseram saber de Deus, e desenvolveram vacinas que salvaram nossa vida. Deus usa um ímpio para salvar seu povo. Irmãos, se nós evangélicos não soubermos separar as coisas, ninguém vai querer conversa conosco, porque já chega. Eu estou cansado de ver gente dentro do ônibus, que eu tenho certeza que o pastor não mandou fazer aquilo. Aquilo é um trabalho individual. Entra, não tem conhecimento da palavra, começa a evangelizar, ataca espírita, ataca católico. Olha, você que é católico vai para o inferno. Uma vez eu quase boto o rapaz para fora, debaixo de empurrão, eu e meu irmão. Digo: rapaz, você é maluco? Quem foi que mandou você fazer isso? Você está agredindo todo mundo. Você acha que isso é pregar o evangelho? Você é pastor? Não. Você é de onde? As pessoas saem pela rua, entregam um panfleto ao outro: aceite Jesus, Jesus te ama, mas não explica nada, dá um papel e diz: te vira. É assim, e chamam isso de evangelismo. Você vê que ninguém quer conversa com crente. Crente é para ser luz do mundo e sal da terra. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Você sabe o que é uma pessoa se dizer cristão quando vir na rua, todo mundo entra, lá vem ele. Eu conheço uma pessoa assim: entra, lá vem ele, isso é um fanático. Você sabe que um rapaz aqui quase que toca fogo na casa dele, porque disse que Moisés mandou ele fazer isso. Quase tocava fogo na casa dele, e sai evangelizando pela rua. O que é isso? A religião dos homens. As pessoas não sabem, não têm equilíbrio emocional, não sabem dividir as coisas, não sabem separar as coisas. Paulo disse: cuidado para que a tradição dos homens não enrede vocês, cuidado para que vocês não se tornem fanatizados. O fanatismo é típico das seitas. A Bíblia diz que em Cristo tu és livre. Agora, é óbvio que tu não podes usar dessa liberdade para dar ocasião à carne, porque a carne, você sabe, é inimizade contra Deus. Queridos irmãos, para nossa surpresa, a palavra religião vem do latim religiones, termo este oriundo de religare, que significa ligar outra vez. Em outras palavras, religião é o mesmo que religar o homem a Deus. E eu lhe pergunto, seja honesto na sua resposta: a religião tem feito isso? Não. A religião está afastando o homem cada vez mais de Deus. Há pessoas que, após começarem a fazer parte de uma determinada religião, se tornaram insensíveis aos problemas dos outros. Outros se tornaram chatos, avarentos, inconvenientes, fanáticos. Só a religião dele é a certa, todo mundo está errado, só ele é salvo, os outros vão para o inferno. Vivem de criticar as outras pessoas, de reparar a irmã que usa calça ou não usa calça. Há homens que, quando viviam no mundo, eram carismáticos, alegres, generosos, jogavam bola, visitavam seus parentes,
após ingressar em uma determinada religião, mudaram radicalmente para pior, só vivem de cara feia, mal-humorados, não ajudam ninguém, morreram para o mundo. Alguns anos atrás eu fui pastorear uma igreja em Prazeres, e havia um rapaz que tocava conosco na época teclado. Aliás, ele nos ajudava na portaria, quem tocava teclado era a Cibele. E nós começamos a conversar antes do culto e falando em família. Eu digo, seus pais são evangélicos? Não, inclusive, já faz muitos anos que eu não vejo os meus pais, desde que eu me converti. Eu digo, como é que é? Quer dizer, você não visita os seus pais? Você não sabe se os seus pais estão vivos? Eu disse, não, pastor. Meu amado irmão, e você chama isso de pregar evangelho? Como é que tu vais poder falar de amor se tu não ama nem os teus? Tu não sabes que a Bíblia diz que o único mandamento com promessa é honrar pai e mãe? E na semana seguinte ele foi visitar os pais. Diz que os pais choraram, foi aquela comoção toda, quer dizer, ele absorveu a palavra. Então observe, irmãos, o que é que a religião faz. Assim que eu me converti, e hoje eu pago preço por isso, digo isso com muito pesar, ao vivo, aqui não há mistérios, não há enigmas. Eu tinha uma família que eu amava, inclusive a filha desse rapaz, eu a vi pequena e foi casar, e eu era um recém-convertido e vim de uma igreja que você não podia dar bênção, quer dizer, não é dar, o termo usado é errado, dar bênção é pedir a bênção, né? A gente não dá a bênção aos pais, a gente pede. E eu vim de um lugar onde o líder ensinava que não se podia pedir a bênção aos pais, que você já é um abençoado, sabe? E só que eu não absorvi isso. E outro detalhe importante é que nós não podíamos ter contato com pessoas de outras igrejas, enfim. Irmãos, e essa menina foi casar numa igreja católica. Você acredita que eu não fui? Até hoje, o meu relacionamento com essa família ficou abalado. Eu me arrependo muito disso. Veja o que o ensino errado é capaz de fazer. Um ensino errado. Qual o problema de eu entrar? Hoje, até agora não me convidaram, mas se me convidar, eu vou. Eu não vou adorar ídolos. Não vou adorar ídolos, até porque todo casamento, sem exceção, é ordenado por Deus. Ou você acha que só o casamento na igreja evangélica que para Deus tem valor? Não. Todo casamento ele é ordenado por Deus, sem exceção. Então, queridos irmãos, a falta do conhecimento da palavra, ou o ensino equivocado da palavra, tem levado pessoas a viver uma vida frustrada e viver longe da presença de Deus. Pastor Antônio, por que isso acontece? A resposta é simples. Tais pessoas não se converteram a Cristo, mas se converteram à religião. A religião B, a religião C, a religião F. Ou seja, não são novas criaturas, não nasceram de novo, são apenas religiosos e nada mais. Tem pessoas que são apenas religiosas. Por exemplo, Saulo de Tarso era um cristão? Não, era um religioso. Só se converteu no caminho de Damasco, mas ele era zeloso pelas coisas de Deus, mas não tinha Cristo na sua vida, ele era perseguidor de Cristo. Então Paulo disse, cuidado com a tradição dos homens. Agora, após essa introdução, eu desejo lhes falar sobre uma palavrinha que tem sido muito mal interpretada no meio evangélico, e por isso vem causando muitos males e trazido muitas consequências desagradáveis à igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Eu estou me referindo ao termo vaidade. Meu amado, pelo amor de Deus, saia daqui esta noite sabendo o que é vaidade, porque eu tenho 14 anos de convertido e 12 que prego sobre isto, e fico triste quando pessoas que estão comigo há muito tempo, pessoas às vezes antigas e até pessoas que eu já conheço de outros ministérios, que ainda têm dúvidas sobre o que é vaidade. Afinal, o que quer dizer vaidade? Meus amados irmãos, no meio evangélico, vaidade é algo carregado de uma conotação pejorativa. Seria o mesmo que alguém gostar de vestir-se com esmero, adornar-se com qualquer tipo de joia, ou cuidar do cabelo, tingindo, cortando ou penteando de alguma forma estética. Tudo isso, para a maioria dos cristãos, é considerado pecado. Agora, vamos ouvir o que o profeta Oséias, inspirado pelo Espírito Santo, disse. Oséias 4:6. Oséias 4:6.
Oséias, capítulo 4, versículo 6. Ouçamos o que diz o profeta Oséias. Oséias 4, versículo 6. Diz a palavra. Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê, queridos? O conhecimento. Então quer dizer que quando o povo de Deus não tem o conhecimento da palavra, ele é destruído. Esse destruído é no sentido de crescer, de viver a verdadeira vida cristã, como Deus quer que nós venhamos a viver. Agora, ouçamos o que disse Pedro na sua segunda epístola, 2 de Pedro 3,18. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Ouça o que disse o apóstolo Pedro. Oséias disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Se tu não tiveres conhecimento da palavra, serás enganado, caminharás por caminhos que não são de Deus. 2 de Pedro 3,18, diz assim: antes crescei na graça, diga na graça, não é na lei, é na graça. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Amém. É justamente isso que nós fazemos aqui, todos os cultos. Procuramos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e hoje não é diferente. Pois bem, como as igrejas evangélicas brasileiras têm grande dificuldade de compreender este termo vaidade, e com isso o povo vem sofrendo cada vez mais, deixando de desfrutar da liberdade que tem em Cristo Jesus. Mas afinal, o que é vaidade? Na Bíblia de Almeida Corrigida, no Salmo 24, versículos 3 e 4, eu queria que você abrisse no Salmo 24, eu estava consultando uma Bíblia corrigida, no Salmo 24, versículos 3 e 4, diz assim a palavra. Você vai notar uma diferença, aonde eu vou ler na minha, e a minha com certeza está igual à sua. Nós usamos uma Bíblia atualizada, mas se alguém tiver uma corrigida, vai ver que tem diferença. Diz assim, Salmo 24, 3: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Pergunta o salmista. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. Na Bíblia corrigida, onde está aí falsidade na nossa, na Bíblia corrigida tem vaidade. Olha como a coisa é complexa. Então ele diz, versículo 4, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Meus queridos e amados irmãos, o novo dicionário da Bíblia, este que eu tenho aqui em minhas mãos, o dicionário da Bíblia que está aqui nas mãos do pastor, está aqui, o novo dicionário da Bíblia de John Douglas, que todo pastor, toda pessoa que estuda a palavra de Deus deveria ter na sua biblioteca. Não basta apenas ler a palavra, você tem que conhecer alguns termos. Traz o seguinte sobre vaidade, agarra-te aí porque tu vais ter surpresa. Vaidade no hebraico advém de duas palavras. Primeiro, Rabel, que significa vazio e oco. Vazio e oco. Seu uso no Antigo Testamento estava muito relacionado ao abandono do único Deus verdadeiro e à busca de ídolos que não podiam satisfazer as necessidades de Israel pelo simples fato de não existirem. Queridos irmãos, adoração a ídolos então tornou-se sinônimo de vaidade, pois era como se o povo israelita estivesse buscando ajuda naquilo que é vazio. Temos exemplo, pastor? Com certeza. 2 de Reis, capítulo 17, versículo 15. 2 de Reis 17, 15. 2 de Reis, capítulo 17, versículo 15. Diz a palavra do Senhor. 2 de Reis, Antigo Testamento, quem possui Bíblia grande como a minha, página 529.
Segunda de Reis 17, 15. Diz assim, está falando sobre a causa do cativeiro do povo de Israel. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera. Irmãos, é segunda de Reis 17, 15. Vamos ajudar as pessoas aí a encontrar na Bíblia, viu, irmãos? Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Preste atenção agora. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado de que não as imitasse. Então observe, o que é que o povo fez? Começou a seguir ídolos e se tornaram vãos. A segunda palavra hebraica usada para vaidade é shaver, que assumia uma conotação também de vazio, mas com uma compreensão mais ligada à desolação e abandono. No Antigo Testamento, quando alguém se sentia vazio, abandonado, como no caso de Jó 7,16, olha o que disse Jó. Jó 7, versículo 16. Jó, capítulo 7, versículo 16. Jó 7,16. Facílimo de achar, antes do livro dos Salmos. Jó 7,16 diz assim: estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Olha a angústia que esse homem estava. Deixa-me, pois, porque os meus dias, diga comigo, são um sopro. Diga, são um sopro. A palavra sopro, aqui no texto, é a mesma palavra hebraica, traduzida por vaidade. Jó estava se sentindo vazio, oco. Não tem pessoas que se sentem assim? No original grego, vaidade é representada pelo substantivo mataiotes, e também significa vazio. Seu significado, em primeiro lugar, refere-se ao mundo após o pecado ter penetrado nele. Ele ficou vazio, assim como seus moradores. Por exemplo, quando Paulo escreve sua epístola aos crentes de Roma, no capítulo 8, versículo 20, ouçamos o que ele diz. Após a queda do homem, o pecado entrou no mundo, e o mundo tornou-se isso que nós estamos vendo. As pessoas estão vazias, irmãos, carecendo da glória de Deus. Romanos 8, 20. Romanos 8, versículo 20. Paulo diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, a mataiotes, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Vaidade quer dizer que toda a criação, toda a raça humana, com exceção daqueles que se converteram ao Senhor, são pessoas vazias, ocas. Em Efésios 4,17, Paulo vai mais fundo ainda. Efésios 4, já estamos próximo do final, viu, queridos? Efésios 4, versículos 17 a 19, o apóstolo diz assim. Efésios 4, versículos 17 a 19. Efésios 4, 17 a 19. Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, ou seja, os pagãos. E como é que andavam os pagãos, pastor? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Interessante, que ele não diz aqui: eu não quero que vocês da igreja de Éfeso andem mais como gentios, não andem como aquela mulher que está usando brinco, não andem como aquela que cortou o cabelo, não andem como aquela que fez isso. Não, ele disse: eu não quero que vocês andem mais como eles andam. E como é que eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Para uma maior compreensão, leia o versículo 18. Como era o pensamento dessas pessoas? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Isso aqui é vaidade. Obscurecido de entendimento. O que é uma pessoa obscurecida de entendimento? Quando a Bíblia fala de trevas, ela está falando da falta de conhecimento. Eu vou te provar isso.
2 de Coríntios 4, 2 de Coríntios, capítulo 4, trevas na Bíblia quer dizer falta de conhecimento, entenebrecimento, é uma pessoa obscurecida do conhecimento de Deus. 2 de Coríntios 4, versículo 3. 2 de Coríntios 4, 3. Paulo estava explicando aqui porque o evangelho estava encoberto para algumas pessoas, e ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o que, queridos? Cegou o que, irmãos? O entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Observe o contraste: treva, falta de conhecimento; luz, conhecimento de Deus. Quem está na luz tem um conhecimento da verdade, quem está nas trevas nada conhece da verdade. Versículo 5: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu aonde? Em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Diga amém. Você vivia nas trevas, aliás, você era treva pura. O que aconteceu? A luz do evangelho rompeu essas trevas, e agora você tem um conhecimento da verdade. Mataiotes aqui é usada por Paulo para expor a forma de pensar e o estilo de vida dos gentios que não conhecem a Deus. Eu estava lendo um artigo de um teólogo, na realidade nunca foi teólogo, ele era médico da rainha da Inglaterra, Dr. Martin Lloyd Jones, já falecido em 1991, e ele dizia algo interessante. Ele dizia o seguinte, olha que coisa maravilhosa esse homem dizia, falando acerca da vida cristã, do que é o conhecimento cristão. E ele dava um exemplo de um homem que ele tinha um bigode bem grande. Veja que coisa interessante, o bigode dele era bem grande, daqueles bigodes que, feito escandinavo, que faz aquela curva. E este homem vivia brigando com as pessoas, brigava, ia às tapas, sabe? Até que um dia descobriu que o motivo das brigas dele era por causa do bigode. E este homem se converteu a Jesus Cristo. Ok. E um dia, depois de algum tempo convertido, esse homem chega na igreja sem o bigode. E o pastor que estava pregando disse: eu quero saber quem foi o fofoqueiro dessa igreja, porque as igrejas, diz o pastor, não são minhas palavras, estão cheias de fofoqueira. Será que alguém pressionou este irmão a tirar o bigode, dizendo que quem tem bigode não é de Deus? E o pastor ficou agoniado. Resultado é que, o que é que acontece? O pastor foi até o irmão e disse: irmão, venha cá, me diga, quem foi a pessoa dessa igreja que lhe pressionou a tirar o bigode? Ele disse: não, pastor, não foi ninguém não, foi eu que tirei. Não, eu sei que alguém lhe pressionou. Disse: não, pastor, ninguém. Mas por que você fez isso? Isso eu vou lhe dizer. Pastor, antes da minha conversão, antes de Cristo me chamar, eu vivia brigando por causa desse bigode. Alguém dizia que tinha um bigode maior do que o meu, não aceitava, isso era motivo de briga, daqui a pouco a gente rolava no chão. Só que agora eu vi que, com ou sem bigode, isso não vai mudar absolutamente nada, porque Cristo já mudou a minha vida. Portanto, eu tirei o bigode, estou me sentindo muito bem com o meu bigode. Aí foi que o pastor disse: que coisa interessante, eu não sabia que você tinha esse lado. Então, irmãos, não sou eu quem mudo você, é a palavra de Deus quem te muda. Quando a Bíblia diz que nós somos livres em Cristo, não quer dizer que a mulher pode vir para a igreja de qualquer jeito. Não. Até porque eu vou lhe dizer uma coisa: tem vestidos que são muito mais sensuais do que calça comprida. Amado, eu vim uma vez aqui na rua com minha esposa e vi uma jovem com a Bíblia nas mãos e com vestido, que eu vou lhe ser sincero, eu vim até a igreja de cabeça baixa, porque a gente viu o raio-x todo. Minha esposa disse: rapaz, isso é uma vergonha, a pessoa vai para a igreja desse jeito, andando, quando passava no poste, imagina aqui que essa luz é branca, sabe, a gente via tudo, e eu vim assim, até a igreja de cabeça baixa. Então, meu querido, a sensualidade é algo que o crente conhece. A mulher, ela tem que saber que tipo de roupa deve usar. A minha, ela veste uma roupa: filho, essa roupa, o que é que você acha, está legal? Eu digo: não vejo problema nenhum.
Mas também eu digo, não, minha filha, essa para estar na igreja não. Aí ela vai e troca. Não discutimos por isso. Ou seja, chegamos a um consenso. Não é admissível que uma mulher venha para a igreja, e eu estou falando para pessoas maduras, sabe, às vezes com a blusa, sem sutiã por baixo, sabe, às vezes as pessoas estão vendo. Eu vi uma vez um pastor que teve que ir uma igreja enorme, irmãs, os irmãos aqui, os jovens, estão pedindo que as jovens, por favor, venham para a igreja protegida. Só vergonha, irmãos. Olha, eu passei por uma situação uma vez pregando o evangelho, sabe, o púlpito era bem maior, o espaço do altar era bem maior, e uma jovem à minha direita, com uma roupinha bem curtinha, ela quando fazia assim, eu tinha que me virar. Eu acho que o povo dizia, esse pastor endoidou, sabe, sensualidade, uma coisa curta. Você vê que tem mulheres que usam uma roupa, vem pela rua, é assim, é puxando todo. Será que ela não sabe que aquilo é curto? Isso fica para quem não conhece Deus. Não podemos despertar a sensualidade. Você se lembra do que o pastor ensinou? O homem é atraído pelo que vê, a mulher pelo que ouve. Por isso que o homem tem que elogiar a sua esposa. Minha filha, você está bela, você está cheirosa. Aí ela vai, sabe, até entrar em estado de ebulição. O homem é pelo que vê. O homem viu, ele tem que ver. Agora se o cara chega em casa, meu irmão, trabalhou o dia todo, chega em casa, compra uma caixa de chocolate, sabe, um buquê de rosas, e o povo, para que isso? Minha esposa, quando chega, filha, estou chegando, estou levando algo bom. Quando chega em casa, meu irmão, a mulher fedendo a alho, fedendo a peixe, o cabelo parece, sabe, filma dos Fred Flintstones, toda descabelada, desarrumada, não se arruma, não se cuida. Vou lhe dizer uma coisa, não tem casamento que aguente. Por isso tem tanto casamento acabado, porque quem não tem em casa vai buscar na rua. Quem não tem em casa vai buscar na rua. Se o cara chega em casa, não encontra, ele vai olhar para a rua, vai olhar lá no trabalho. Aí chega no ambiente de trabalho, um monte de menina bonita, arrumada, malhada, se cuida. A esposa não se cuida. Como tem muito homem também que não se cuida. Sabe, o cara quando tira a camisa, que a esposa olha, a barriga vai lá embaixo e volta, bufo, bufo. Ela coça a cabeça e diz, tem que orar, pastor, tem que orar. O negócio está feio. Meu filho, faça uma academiazinha, sabe, aí dá um incentivo. Que dá? Amado, essas coisas contam. Eu sou pastor, eu sei que estou falando. Essa área de família é a área que eu mais estudo. Olha, Deus quando fez a mulher, Deus primeiro fez o homem, e Ele fez a mulher, e Eva, eu tenho certeza que era muito bonita. Quando Adão olhou Eva, ele era tão linda, que ele disse, olha a diferença. Olha como a Bíblia chama lá Davi, muito formoso. José, muito formoso. A Bíblia fala de boniteza. Claro que a boniteza não só é exterior, é interior. Deus não vê como vê o homem vê o coração. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Mas nós precisamos ter autoestima, precisamos nos cuidar. Quando você vai para uma empresa, que você chega todo de qualquer jeito, a pessoa olha assim, você já está descartado. Você não pode chegar numa empresa para prestar um teste e chegar de qualquer jeito. Eu me recordo, um funcionário que nós tínhamos na empresa, certa ocasião, chegou aqui no tribunal, e quando ele chegou na porta, o cara olhou, ele estava de tênis. O cara olhou de cima para baixo, diga, o que é que você quer? Não, porque eu vim fazer isso. Não entrou. Você acha que você entra de qualquer jeito, em qualquer lugar? Não entra. Você vai a uma festa, você vai a um casamento de qualquer jeito? Não entra. Então, irmãos, o Evangelho muda-nos completamente, de forma radical. O irmão dizia, que congrega aqui, dizia, depois que eu botei os pés aqui na igreja, hoje eu tenho autoestima, eu me arrumo melhor. Isso não quer dizer que toda semana você tem que comprar roupa, não estou dizendo isso. Você conhece a história do funcionário que tinha uma única roupa? Já ouviu falar? O cara tinha uma peça de roupa, toda semana ele chegava com a mesma roupa e ninguém notava. Por quê? Quem me responde? Porque todo dia ele tirava, lavava, engomava tudo direitinho, chegava cheiroso, ninguém via, ninguém reparava, tinha uma peça de roupa, mas ele tirava, lavava, cheirosinha, passava goma, tá? Mas uma peça de roupa, ninguém se apercebeu disso, porque mesmo ele tendo uma peça de roupa, ele se cuidava. Então, irmãos, Mataiotes, querido, podia denotar também as palavras vazias dos falsos profetas. Santos preciosos de Deus, mais do que vencedores, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida.
não há qualquer relação entre vaidade e o uso de joias, de roupas, brincos ou outro tipo de ornamento. Vaidade é sempre ligada a algo vazio. Salomão, várias passagens de Eclesiastes, ele fala, tudo é vaidade, tudo é vaidade. E por último, eu queria fazer uso do Salmo 115. Salmo 115, versículos de 1 a 8. Vamos falar sobre coisas ainda mais profundas aqui, viu, irmãos? Essa questão de ouvir ou não ouvir música e muitas outras coisas. Muitas e muitas outras coisas. Salmo 115, versículos 1 a 8. Diz a palavra do Senhor. Salmo 115, 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Ou seja, vaidoso e vaidosa não é o homem que se veste bem, que cuida das suas unhas, não é o homem que cuida da sua aparência, não é a mulher que cuida da sua aparência. Vaidoso ou vaidosa é toda pessoa que se prostra diante de uma imagem, seja ela de gesso ou de madeira, e coloca a sua confiança nela. Isto é vaidade. Nunca mais chame ninguém de vaidosa. Ah, você é muito vaidosa. Lembre-se, se você chamar um irmão de vaidoso, você está pecando contra aquele, porque ele tem o Espírito Santo na sua vida. E você vai estar chamando esse irmão, sabe de quê? De idólatra. Quando você chama alguém de vaidoso, você está chamando de idólatra. Isto é vaidade. Amém? Esta é a palavra que o Espírito me fez trazer esta noite, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.